E aí pessoal, bem-vindo novamente. Vamos aí para a quarta aula e hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a interface dos seres humanos com os equipamentos elétricos. E isso é importante porque o computador, como um equipamento elétrico também, ele tem que ter uma interface de usuário bem especial com a gente, né, com os usuários, né? Então, nós vamos aqui começar a trabalhar. E lembrando das primeiras aulas, a gente fez aquela analogia aí da mesa de trabalho, onde a mesa de trabalho seria a memória do computador e os livros seriam os programas, a estante seria onde a gente armazena esses programas, e aí a gente pensou lá que o usuário seria como se fosse a CPU pegando os programas da estante e colocando em cima da mesa para fazer o seu trabalho e tal. Então, o que a gente conversou? A gente conversou sobre abstração. Isso é uma abstração. E o computador é cheio disso. E a interface do usuário é uma forma de abstrair a complexidade do equipamento para a gente poder trabalhar com ele. Tá? Então vamos aqui. Ó. Vamos começar a nossa apresentação. Então a interface com o usuário. O que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber que os equipamentos elétricos, eles têm que trazer uma interface para a gente. Por exemplo, uma lanterna. A lanterna geralmente tem um botão. Então, a interface da lanterna com quem está segurando a lanterna, óbvio que você tem que segurar ela de forma correta, né? Apontando a iluminação dela à frente, mas você tem um botão. Basicamente é um liga-desliga. Então, a lanterna ela tem uma única função. E você acessa a função apertando o botão para ligar e apertando o botão dela para desligar, né? Mas tem equipamentos elétricos mais complexos que uma lanterna, que tem uma única função. Por exemplo, esse processador Philips, esse aí, tal aí de HR7762. A função primária dele é processamento de alimentos, mas ele tem várias funções. Ele pode cortar, pode picar, pode misturar, pode fazer bastante coisas, né? Então, ele, apesar de ter uma finalidade, que é o processamento de alimentos, ele traz, nesse caso, 28 funções. E aí a gente tem, por exemplo, uma calculadora simples, como essa daqui. Ó. Ela já é um pouquinho mais complexa. Qual que é a interface da calculadora com o ser humano? São os botões, que você coloca os números, são as operações, o botão de igual. E o resultado dessas operações, de uso dessa interface, ele aparece aqui no display da calculadora, né? Você vê, ó, o liquidificador. O liquidificador, você tem uma interface com vários botões, por exemplo, você pode controlar a velocidade, que você vai misturar os alimentos e tal. Mas pode ser um pouquinho mais complexo que isso. Por exemplo, olha só essa calculadora. Ela já é bem mais complexa do que aquela calculadora anterior. Você vê aqui, você tem a entrada de energia, que são células fotoelétricas aqui, vai pegar a iluminação do ambiente, vai traduzir em energia, vai alimentar um circuito interno. E qual que é a interface com o usuário? É esse teclado aqui, cheio de funções, né? Usar essa calculadora é muito mais complexo do que utilizar aquela outra calculadora. Então, ela pode ter uma interface complexa também. E aí a gente chega aqui no computador. Olha só o computador. Qual que é a interface do computador com o ser humano? Primeiramente, olhando para essa figura, a gente vê um mouse, vê o teclado e vê o monitor. Então, o computador, ele espera que ele seja controlado pelos seres humanos a partir dessa interface aqui. E aí a gente vem o conteúdo, o pensamento de Standard Input and Output Device, ou seja, são os dispositivos de entrada e saída padrão. É isso que significa Standard Input Output Devices. E no caso de um computador, ele entende como padrão, ou seja, eu estou esperando receber
uma entrada do teclado e do mouse, né? E a saída do resultado que eu vou produzir e vou mostrar para você, eu como computador vou mostrar para você o resultado das operações que eu fiz na saída padrão, que no caso é o monitor. Aí, por exemplo, um laptop, notebook. Olhando aqui na figura, você tem a entrada padrão, é o teclado, o trackpad, que está aqui, e a saída padrão, para tudo que você fizer no computador, é o LCD, o display. Pode ser LCD, pode ser LED. Né? Mas de forma geral, a entrada de dados pode ser um monte de coisas. No caso, por exemplo, você tem aqui o teclado, o mouse, o trackpad, e a saída de dados, uma outra míriade de equipamentos. Por exemplo, o LCD, a impressora, a placa de som, né? Aí a gente tem aqui, por exemplo, vamos voltar um aqui. Acho que eu pulei isso. Então vamos ver aqui, olha a interface dessa calculadora complexa. Toda essa parte aqui é a interface, ó, o display, as teclas com vários comandos aqui, e o dispositivo de saída, o output device da calculadora, é esse display aqui. Por aqui que a gente sabe o que está acontecendo com a calculadora, se o comando que se a tecla que a gente apertou aqui está surtindo algum efeito em cima. E o dispositivo de entrada, né, o teclado. O computador é a mesma coisa. Ó. Então aqui é o dispositivo de entrada, o teclado, o trackpad e o dispositivo de saída, o LCD ou o LED. Aqui, ó, apesar da interface da calculadora ser complexa, não é fácil usar essa calculadora aqui, talvez, comparado com aquela outra mais simples. Mas ela tem um propósito único. É uma interface complexa, porém, com um propósito único. E aqui o computador é uma interface complexa, mas com múltiplos propósitos. E o que muda? O software que você está executando transforma o propósito do computador. E o computador consegue executar vários softwares ao mesmo tempo. Mas e aí, como então que a gente organiza aí, como que a gente transforma nossas entradas em comandos, em coisas que o computador tem que executar? Porque aqui na calculadora, quando você aperta o 5, imediatamente ele já aparece aqui na tela. E no computador, como é que funciona? Aí a gente precisa de um programa especial para fazer isso para a gente. E o programa ele se chama Shell. Então, o Shell, ele cria para mim uma abstração do computador. Então, o usuário, quando ele interage com o Shell, que é um programa especial que roda no computador, ele esquece toda aquela complexidade, ele abstrai toda a complexidade do computador, porque para o usuário, tudo que existe é o Shell. E o Shell vai abstrair o quê? A CPU, a memória, os comandos que ele precisa enviar para o display para poder aparecer alguma coisa, ou para a impressora, os aplicativos, então tudo isso aí passa pelo Shell. O Shell é a nossa primeira linha de interface. Então aqui o usuário interage com o computador usando o Shell. Ó. Então entra o monitor touchscreen, o teclado, o mouse, comandos de voz, equipamento de leitura biométrica, e sai o quê? Sai imagens para o monitor, sai impressões aqui na impressora, som e tudo mais. Então o Shell ele abstrai o computador, apresentando uma interface amigável com o usuário. Então, se a gente for pensar na linha de comando, né, o Shell, né, que é o Command Line Interface, né, que é o que a gente vai precisar para poder trabalhar com o Git, da forma que a gente quer fazer aqui no curso, a coisa funciona mais ou menos dessa forma. O usuário digita o comando no teclado, o Shell, que é um programa que está ali esperando esses comandos, interpreta e envia esse comando para o processamento. Tá? Esse comando solicitado ele é então executado, processado pelo quem? Por todos os dispositivos dentro do computador, como por exemplo a CPU. E quando esses dados ficam disponíveis, a resposta desse processamento fica disponível, ela volta para o Shell. O Shell apresenta esse resultado no monitor ou manda algo para a impressora, um som para a caixa de som e tal. Então, basicamente, esse é o ciclo.
E quando a gente digita, quando a gente controla o computador apenas aqui usando o teclado, sem mouse nem nada, assim, e digitando os comandos na mão, a gente chama isso de Command Line Interface. Nós vamos precisar dessa linha de comando para trabalhar com o Git. E quando a gente usa o mouse e o teclado também, trabalhando com um programa na tela, a gente está falando aqui então da GUI, que é a Graphical User Interface. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de uma GUI. Então, esse programa é um programa que está rodando dentro do computador e ele apresenta todos esses elementos de interface para o usuário. Então, o usuário vai clicar, escolher itens nessa lista, colocar códigos aqui, valores lá, acionar outras partes da interface do programa a partir desse menu. E isso, então, é uma GUI, e o usuário está fazendo uso o quê? Do teclado, do mouse, do monitor, da impressora para poder conversar com o computador. Aí, nesse caso, desse programa, antes dele tem um sistema operacional que ajuda esse programa aqui a operar dentro do computador. E o usuário, então, ele usa ao mesmo tempo o sistema operacional e esse software proprietário aqui para esse programa funcionar. E a gente, como programador, como que funciona? Bom, nós como coders, né, como programadores, a gente precisa usar uma interface que é a API, né, que é a Application Programa Interface, que ficou errado, tem que trocar esse programa interface aqui. A gente utiliza dessa API para escrever os nossos programas, né, usando essas interfaces e bibliotecas de forma a apresentar essa tela aqui para o usuário acessar, tá? Então, a gente cria o software que vai ser colocado em execução por um shell, que pode ser o Windows, por exemplo, dentro de um contexto operacional específico, tá? Nesse programa que está aqui, o desenho, esse Mega Win64 aqui, ele é o quê? Uma aplicação Win64. O que significa isso? Que ele roda em um computador com CPU de 64 bits, já é uma restrição, rodando em sistema operacional Windows, ou seja, ele não vai rodar no Linux, ele não vai rodar no Windows com 32 bits. Então, esse é o contexto de execução no qual esse programa foi criado. Então, ele usou de APIs e bibliotecas para poder compilar o programa de forma que ele fosse executado nesse ambiente. Então, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês de interface de usuário. E tem mais umas outras coisas que eu quero mostrar para vocês, ainda que tem um pouco a ver com essa questão de interface com o usuário, e eu vou colocar para vocês no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho mais da CLI, né, da Command Line Interface, e ver como é que eram os computadores antigamente. Eles praticamente ligavam e caíam na interface do programa, ou ligavam e caíam no software que você fez o boot com eles. Mas aí vai ser propósito para um novo vídeo. Aguardo seus comentários, sugestões e vamos que vamos. Tem muito pela frente ainda. Até mais.